Tá falhando, né? Vê se melhorou Tá assim ou falhando. não, tá igual. Agora melhorou. Não, agora melhorou 100%. Melhorou 100% Não tá agora. falhando. Agora Tá não, ouvindo agora não. bem? Ouvindo Imagem, bem. áudio, tudo bem. Então tá bom. Imagem, áudio, No tudo bem. YouTube eu Como é sei que... que no, no YouTube eu acho que tá bem, né? Agora no Instagram, que é outro dispositivo, gente, é uma loucura essa história de dispositivos, né? Mas aqui no Instagram vocês estão me ouvindo e vendo bem agora? Perfeito, Célia, perfeito. O Ótimo, pessoal aí também do ótimo. outro lado dá um toque pra gente. Renata Torres, sim. Então aí vocês vão dando retorno aqui, está bom, ótimo, muito bom. Então a gente pode começar esse nosso bate-papo, né, gente? Trazer um pouco assim de alegria, de uma vibração assim positiva para esse momento que nós sabemos que não está muito simples, né? Muito tranquilo com todas essas notícias e decretos. Aqui em Salvador já é decreto para, fecha, abre, fecha uma parte, aquilo que fechou ontem, hoje reabre. Então a situação é de muita incerteza também, né? Dificuldade. Então, e é justamente por isso que a gente pensou em criar esse momento para estar trazendo assim alternativas, né? De comunicação também para, sobretudo para os terapeutas, pessoas que trabalham na área de desenvolvimento humano, onde somos convidados a trabalhar nesse novo universo, nessa nova modalidade online, e às vezes a gente fica sem saber como fazer, né? Sair desse somente do racional, do pergunta, do bate-papo, da conversa, né? Do questionamento. Precisa uma outra ferramenta mais criativa também para a gente trabalhar, para acessar a alma mais profundo. E pensando nisso, a gente convidou aqui Célia hoje, que lançou um curso com a gente sobre ensinando as pessoas a contar histórias, a trabalhar contando histórias, a ajudar nesse processo de autoconhecimento, exploração pessoal contando histórias. Então, hoje ela vai aprofundar um pouquinho com a gente esse tema. E vocês podem fazendo comentários, fazendo perguntas, tanto aqui quanto no YouTube, que eu vou ficar aqui mediando, buscando a mediação aqui nessa tecnologia toda, eu vou me achar. Tá certo? Então, é isso, Célia. Então, Célia, como é que está você aí nesse momento Oi, querida. de Estou aqui, como transição? diz você, no desafio, né? Mas uma oportunidade muito bacana encontrar você aí em Salvador, eu aqui em São Paulo e outras pessoas que estão aí em outros cantos do mundo, para a gente refletir um pouco sobre como atravessar esse grande momento de desafio, né? E eu sempre me apoiei muito na arte, nas expressões artísticas para atravessar as adversidades e para ajudar as pessoas que estão à minha volta a atravessar as adversidades. Então, diante dessa grande adversidade que estamos atravessando há um ano já, né? Estamos num dos piores momentos. Então, para mim, é uma oportunidade muito grande criar um espaço como esse do curso que nós daremos agora, para refletir com as pessoas, aprofundar o conhecimento das ferramentas e expressões artísticas, principalmente das narrativas, das histórias, para trabalhar com elas, seja no campo da educação, no terapêutico, né, na terapia, todo mundo trabalhando online, nesses desafios todos, né, para contar para os meus filhos em casa, para, né, eu não paro de receber mensagens de pessoas falando, ontem mesmo uma pessoa, olha, eu, meu marido, meu filho, estamos todos com Covid aqui em casa, me fala umas histórias para eu contar para eles, aí um Isso, terapeuta, eu não sei mais o que fazer no consultório, me fala umas histórias, professor, então tá todo mundo buscando se reinventar, né? Eu mesma fui me reinventando durante esse processo todo, inclusive, e fui encontrando nas narrativas, como sempre, mais uma ferramenta muito potente, inclusive no trabalho online. Inclusive isso no mesmo. trabalho online. Tem Ô, sido uma Célia, ponte. eu imagino, mas eu quero explorar bem isso com você aqui hoje. Mas você tocou num tema antes aí, que eu acho que é um resgate também, essa questão das histórias. Por exemplo, muitos de nós teve experiência na infância, e você falou dos momentos, a família toda junta, e como isso um pouco se perdeu, né? A gente tinha esse momento do contar histórias, né?
ou nas reuniões familiares, né? Eu já falei com o pessoal do meu avô, que era um super contador de história, ele era o centro das atenções nas reuniões familiares, né? A gente queria ir, às vezes, para poder escutar as histórias do meu avô, então ele era fantástico nisso. Então, às vezes, a gente sentia, quando era pequeno, sempre tinha os livros de história ou alguém que era responsável para contar histórias para a gente, para envolver as crianças, né? E hoje eu percebo que o universo adulto vai um pouco assim com receio, como é que é isso? É coisa de criança? Como é que é essa coisa de contar histórias, né? No consultório terapêutico ou numa sala de aula? Assim, isso é uma questão, né? Contar histórias no ambiente familiar e no ambiente profissional. Como é que a gente faz isso? E uma outra questão, Célia, que eu queria muito que você, se você pudesse falar aqui, é que as pessoas, porque eu sou artista, né? Terapeuta artista. Você também é uma terapeuta artista. A gente tem alguns terapeutas artistas aqui. Mas para você contar histórias, aprender essa ferramenta maravilhosa, precisa ter um dom especial, assim. Isso todo mundo pergunta, né? Bom, vamos lá, uma coisa de cada vez. Você trouxe uma coisa muito interessante mesmo, que é dessa experiência familiar com as histórias, né? De quando pais, filhos, netos, avós compartilhavam as histórias entre a família. As histórias dos contos populares, dos contos tradicionais, as lendas e as próprias histórias da família. Quem aqui, quando criança, não gostava de ouvir o pai contar travessuras de quando ele era criança, né? E nesse momento tem uma troca de afeto, de carinho, tem um olho no olho, tem um descobrir o outro por meio das histórias, sejam elas das memórias ou sejam elas através dos contos de fadas, porque sempre que eu conto uma história, eu também estou contando a minha história por meio disso. E aí, sem dúvida, essa experiência, ela fortalece os vínculos, né? O que a gente tem hoje, principalmente nesse momento de pandemia, é que está todo mundo muito conectado nas redes apenas, né? É interessante, poxa, que maravilhoso. Hoje a gente está aqui ao mesmo tempo, eu estou no computador, no YouTube, eu estou aqui no celular, no Instagram com você, que bênção. E a gente está falando com pessoas do Brasil inteiro. Mas é importante o momento do dia em que eu possa desligar essas ferramentas e olhar nos olhos, né, das pessoas que estão à minha volta e trocar essa experiência de vida, esse afeto que vai por meio das histórias. E aí, quando eu levo isso para o campo do consultório ou para o campo da sala de aula, né, às vezes tem esse estranhamento, né? Ou mesmo quando eu levo para o hospital, quando eu trabalho no hospital, e ultimamente eu tenho contado histórias mais para adultos do que para crianças, né? E a gente vem numa cultura, aqui no Brasil principalmente, porque nos países do Oriente, as fábulas, as histórias, as parábolas, elas pertencem à cultura, né, das pessoas como um todo, não é destinado a uma recreação, como aqui durante muito tempo foi vista. Então, às vezes eu entro no quarto do paciente no hospital, eu vim te contar a história, mas para mim, a senhora não tinha que estar na pediatria? Como assim, né? Não é na pediatria que você tinha que estar? E aí as pessoas têm um certo espanto, né? Mas, no entanto, quando estou eu e você, né, ali, tratando um assunto seu, uma dor, uma ferida, né? Estou eu, você e essa dor que está sendo aberta aqui. Se entre eu, você, né, para trazer um bálsamo para essa dor, a gente traz essa sabedoria das histórias, né? Esse terceiro elemento que entra e que chega, né, arejando, compartilhando uma outra sabedoria que sai dessa dualidade, só eu, você, terapeuta, paciente, professor, aluno, né, sai um pouco, entra esse terceiro elemento, essa história que vem dialogar com a gente, porque inclusive quem está contando a história também está dialogando ali com a história, também está sendo curado pela história, ainda que esteja contando aquela história pela 100ª vez. A história sempre está atuando e ela é, né, história curativa quando ela atua primeiro em mim, né? E aí sim eu estendo essa medicina da história para quem está ouvindo. E aí você pergunta, tem algum dom especial para contar história? Como é que faz para começar a trabalhar com as histórias, né? São algumas Congelou perguntas. um pouquinho, O viu, primeiro dom Célia? Se você está me que você tem ouvindo, que ter. E para mim deixa eu travou. ver, ela está me Você está me ouvindo ouvindo? aqui. Deu um leve congelamento. E aí, se Deu uma congelar, travada gente, aqui. vocês Você vão está me migrando ouvindo? para o YouTube, tá? Congelou um pouquinho, viu, Célia? Você estava falando do Voltou? dom.
Voltou agora. Aí você estava falando Voltou do agora? dom. Deu uma Voltou. travada. Fala aí do Então, dom, que a gente quer ouvir desse dom. o primeiro dom que eu falo que precisa para contar a história são dois muito importantes. É o dom do amor e o dom da generosidade. Da generosidade de partilhar a sabedoria. Da generosidade de oferecer para o outro beleza e poesia. E travou de novo. Você está me ouvindo? Não, estou ouvindo perfeito. Estou aqui encantada. Está ouvindo? Sim, Alguém falou você que deu fala. um delay, deu uma travadinha, tá Não, bem? mas foi o delay lá Então, eu estava atrás. falando sobre esse dom do amor, sobre esse dom de partilhar, da generosidade, de partilhar encanto e beleza. Eu falo que o contador de histórias ele é um pouco jardineiro, né? Que sai semeando, plantando flores num jardim. E aí, a partir deste primeiro dom, aí sim a gente vai para um campo de aprendizado e treinamento desse ofício. É um ofício, né? Quando a gente escuta os contadores tradicionais africanos falando de uma vida se dedicando, aprendendo aquilo com seus antepassados, de uma vida se dedicando para a arte da palavra, né? Então, tem sim um campo de estudo, tem sim. Então, um trabalho que todos nós podemos fazer, né? Eu falo que quando o seu coração pulsa bem forte, você quer compartilhar. Quando a gente escuta uma história que toca o coração, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Contar para alguém. Você quer contar para alguém, né? Então, é a partir desse primeiro ímpeto, né, do contar para alguém, e aí a gente vai para o curso, como esse que nós vamos fazer aqui no Ômega, né? O que a gente vai vivenciar nesse curso? Que histórias eu vou contar? Como é que eu conto essas histórias? Travou? Para mim tá Não, travando um pouco. Como não, tá tá? não. Pode ir tranquilo. Tá tranquilo, Célia. Tá tranquilo. Tá. Pode conseguir. Pode Então, como seguir. é que é esse como é que é esse corpo que narra, né? Como é que é a voz que traz essa palavra, né? Como é a cadência, né, desse discorrer da história que vem do coração? Então, tem todo um estudo de cada detalhe. Aí, outra coisa que as pessoas falam em pânico, ai, mas como é que eu decoro uma história? Eu vejo essas histórias grandes, você contando essas histórias, como é que você decora as histórias? Né? A primeira coisa, a gente não decora. A gente tem todo um caminho, uma estrutura de beber e se apropriar da história. É técnica também. Né? Também existe técnica para isso. Então, quando a gente vai para um espaço como esse de encontro de estudo, né, para aprender, eu não gosto de usar a expressão de aprender a contar história, mas para se descobrir contador de histórias, para se descobrir contando histórias, a gente passa por caminhos de técnicas de estudo, sim, porque é uma arte que, como toda outra, também tem técnicas, tem caminhos, né, de aprendizado dessa arte. Então, eu falo que o principal dom é esse, e as outras coisas a gente vai abrindo caminho, e lapidando, e se experimentando nesse caminho da narrativa. E cada um do seu jeito, e cada um vai aplicar isso conforme a sua demanda também, né? Se é como terapeuta em consultório, se é como terapeuta com grupos, se é como educador, se é como pai, como avô, né? Se é como, enfim, cada um vai no seu... Se é para autoconhecimento, as histórias, para mim, se iniciaram como um processo de autoconhecimento, já menina, né? Fui iniciada nas histórias pela minha mãe, que, aliás, hoje, 13 de abril, seria aniversário dela. Então, aproveito e a honro. Ela fez a passagem, eu era muito menina ainda, tinha 11 anos, mas ela me iniciou de muitos modos nesse caminho das histórias, então aproveito hoje e honro essa sabedoria dela, que, como era professora, educadora, sempre foi trazendo para a minha educação, para o meu campo, essas histórias. E quando ela partiu, diante da grande dor aberta da minha vida, eu fui entendendo que eu estava naquela agonia, que eu nem sabia o que era, não sabia nem nomear os sentimentos direito ainda, mas eu pegava um livro de história e eu lia. Quando eu acabava aquele livro e fechava, eu estava me sentindo melhor. Estava me sentindo bem, parece que tinha acalmado aquela dor que gritava no peito, ela acalmava. E aí eu fui percebendo, tem alguma coisa aí. E me tornei uma devoradora de livros, nessa busca de autoconhecimento e de curar
as minhas feridas, né? Então, quando eu falo que as histórias curam, que as histórias são bálsamo, não é só porque eu li isso nos livros, não, é porque eu experimentei e experimento diariamente nas minhas próprias feridas, né? No meu processo de autoconhecimento, as histórias estão sempre. Quando eu estou numa agonia, quando eu estou precisando de um conselho, eu vou buscar nas histórias. Assim como, por exemplo, as cartas do tarô, que você tem bastante intimidade com essa ferramenta, a carta do tarô vem revelar uma imagem arquetípica, né, que me aconselha. Às vezes eu também abro algum livro de contos como um oráculo. Eu abro e falo qual é o conto que vem conversar comigo hoje nessa agonia. Eu vou lá, um livro de contos oriental ou africano, e abro numa página como se fosse um oráculo que vem conversar comigo. Ô, Célia, e que linda essa sua experiência, muito grata por partilhar. E assim, eu estava aqui pensando esses dias, se a gente também pode criar as nossas próprias histórias, né? Às vezes eu fico assim, me vem um assunto, a experiência que eu estou vivenciando, falo, poxa, de que forma eu poderia contar isso de uma forma mais poética, mais envolvente? E aí começo a vir assim, e tentar escrever. É possível a gente também estar se aprimorando, se dedicando. É claro, requer acho que um pouco de técnica. Acho que a técnica, na verdade, ela viria a contribuir muito. Acho que não só para a gente construir as histórias, contar as histórias, mas, Célia, sabe o que eu estou pensando? Na comunicação com as outras pessoas. Porque você está falando, e eu percebo que às vezes a nossa comunicação com o outro, muitas vezes é comprometida por eu não saber expressar aquilo que está no meu sentimento, que está no meu coração, que está no meu sentimento, no meu pensamento. À medida que você foi falando aí, eu fui pensando, poxa vida, isso daqui também, essa ferramenta, eu acho que ajudaria a gente numa comunicação mais efetiva com o outro, né? Porque eu vou estar assim, abrindo mais uma esfera que não é só essa que você falou da dualidade. Isso também, essa experiência com as histórias facilitaria, também viria a facilitar a comunicação de uma forma geral? Sim, muito, muito. Eu vou te dar um exemplo, assim, bem curto, enfim. Inclusive, no curso, a gente vai trabalhar um pouco, por exemplo, com memórias de vida, com histórias, com como transformar histórias e memórias de vida num formato, né, conto. A gente vai por esse caminho. E, por exemplo, eu vou narrar. Uma vez tinha um paciente que eu atendia na UTI, estava gravíssimo, gravíssimo, paliativo, um garoto de 13 anos, não se comunicava com ninguém, ficava sempre com a cabeça coberta com cobertor. Eu chegava na UTI, lá estava ele assim, lá estava ele assim. Aí um dia, aí sempre que eu chegava, ele tirava e ficava e cantava comigo. E aí toda semana eu atendia ele 2 vezes por semana, então eu já chegava na UTI, os médicos já corriam e falavam, vai lá, vai lá. E aí uma semana eu fiquei fazendo trava-línguas com ele, sabe? O sapo dentro do saco, o sapo dentro do sapo, batendo papo, papo do sapo, sopando vento, o doce perguntou pro doce. E falei para ele, ó, você treina esse trava-língua, que quando eu vier aqui semana que vem, eu quero ouvir você me falar. Brinquei com ele e tal, e fui embora. Quando eu cheguei semana que vem, ele tava lá, cobertor. Aí eu cheguei perto da cama, chamei ele, aí ele tirou assim. Aí ele só olhou para mim e falou, olha o sapo dentro do saco, olha o sapo dentro do sapo, batendo papo, e o papo do sapo soltando vento. Eu falei, uau! E aí a mãe falou, ele passou a semana treinando. Treinando, meu Aí Deus. eu falei, que legal saber que você ficou treinando e tal. Mas aquela força dele, que estava naquela situação, e ele sabia que ele era um caso paliativo e tal, e passou a semana treinando aquele trava-língua. Por um lado eu fiquei feliz, mas por outro eu fiquei tão comovida que eu fiquei um pouco sem chão. Eu falei, gente, o que eu vou falar para esse menino hoje? Diante de toda essa força, diante da grandeza desse momento que ele está vivendo, eu fiquei sem palavras, literalmente. E aí não vinha nenhuma história para eu contar para ele. E aí eu fiquei um tempo, aí eu olhei para ele e falei, eu não sei o que eu vou contar para você hoje. Aí ele ficou com uma cara de decepção, poxa, não vai me contar uma história hoje? Eu falei, mas eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, você pode criar uma história comigo. Eu começo uma frase, você continua, depois e a gente cria uma história juntos. E foi das experiências mais intensas que eu tive com ele. Porque eu comecei a contar a história e aí ele foi trazendo todo o conteúdo do que ele estava vivendo, o medo da morte, a espera de um milagre ainda, tudo foi surgindo ali naquela história que a gente foi criando juntos,
por meio de personagens, né? De imagens arquetípicas que estão no nosso inconsciente, desses personagens tradicionais dos contos. Ih, você travou aqui para mim, Carla. Tá me ouvindo? Não, mas só travou só uma palavrinha, mas não perdeu o sentido do que você estava falando, não, tá? Fique tranquila, se Tá, travar um pouco mais, aí eu te dou um toque. Eu falo, Célia, travou, travou. tá. Então, e aí, então assim, foi essa experiência da gente criar juntos uma história ali. E veio uma história muito potente. Que criei um espaço Uhum. para ele elaborar a história que ele estava vivendo ali. E a partir disso, eu também identifiquei quais eram os sentimentos, o medo que estava forte. Aí, na semana que vem, eu já vim com uma história falando sobre coragem para ele, já fui. Ah, Então, muitas vezes, a gente cria ali, na hora, né? A partir do que está acontecendo, vamos criar juntos uma história, ou algo que surgiu, um objeto que está ali, né, na mesa, em algum lugar. Então, uma coisa que aconteceu com você, né, você pode ir brincando como se fosse uma princesa de um reino muito distante, mas, na verdade, essa história aconteceu com você. Então, a história se torna uma ponte de comunicação entre você e aquele que escuta, e entre aquele que escuta e a sua própria história pessoal, né? Então, a história vira essa ponte, né, de interrelação. E eu acho muito bonito isso, porque tem essa conexão pela história. Eu posso me conectar com o meu mundo interior, né, com o mundo objetivo, subjetivo e com o luminoso, com o sagrado, com o transpessoal, isso. né? Então, eu Isso. consigo fazer esse caminho, né, do conectar com o mundo objetivo, subjetivo e o transpessoal, por meio da história. A história como uma palavra sagrada Maravilha, também, maravilha. que Eu me invoca, lembrei. que tem o É. poder de invocar. Eu fiquei pensando, você falando, sério, eu fiquei imaginando muita coisa na minha cabeça. A fantasia da gente, acho que amplia mesmo a imaginação, mexe logo com a fantasia, com o inconsciente, que abre assim, eu começo a ter um monte de ideias. Então, eu fiquei imaginando você falando, eu fiquei imaginando os grupos, né, que a gente trabalha, às vezes, uma técnica dessa, né? Você está ali começando a contar a história, você está trabalhando um grupo terapêutico, você está trabalhando numa escola. Eu trabalhei como orientadora educacional uns anos aí com escola, né? Fazer esses trabalhos assim mais de abertura, né? Começando a história, porque a história é, me parece assim, tem um aspecto bem interessante, mágico, de eu poder, através da história, eu estar falando de mim sem ter que me falar com as palavras que às vezes eu não teria a coragem de falar. Eu tive um mestre que foi professor de terapia regressiva integral, tá em outro plano agora, o Dr. Roger Uger, e ele trabalhava com uma técnica mista de regressão de memória, usando muitas técnicas, inclusive histórias. E essa questão o que acontecia? Às vezes a gente entrava em regressão e nascia uma história. A pessoa falava, você viu tudo aquilo, você vivenciou tudo aquilo ali, naquela memória, naquela vida. E às vezes não é assim. Quando a gente se colocava ali, naquela memória emocional, para curar aquela ferida emocional, de repente uma coisa ia se ligando com a outra, ele entrava, ele falava, siga esse evento, como você fez com seu menino aí, né? O seu garoto, esse menino lindo. Então a gente ia entrando e conectando, e aquela história ia tendo um desfecho, e quando a gente terminava, parecia assim que a alma estava, que eu tinha liberado algo da minha vida, sem precisar ficar racionalizando e falando muito sobre aquele tema, mas eu tinha tido uma compreensão e uma cura, como se algo tivesse assim se concluído de uma forma muito bonita, muito especial assim dentro de mim, né? Então sempre, você falando, eu fiquei me lembrando disso. Eu falei, gente, quanta coisa para se trabalhar com os grupos, né? Assim, com essa magia que se pode criar. Fiquei imaginando na Chapada, o pessoal que vai se reunir na Chapada, nos grupos de amigos, às vezes fazer essas vivências, você ter aquela roda ali e começar, cada um trazendo a sua contribuição. Gente, tem um universo aqui, Célia. Minha cabeça ficou. Que coisa linda. Mas é isso mesmo. É abrir campo para o imaginário, né? E abrir campo para o imaginário. E a gente vai no curso Histórias que Curam, que a gente vai fazer agora, a gente vai criar muitas dinâmicas de treinamento, né? Tanto para conduzir dinâmicas como essas, como você vivenciar também e trazer
um estado de improviso, né? Um estado de presença, para conseguir ficar à vontade, né? De partilhar, de brincar, né? É leve, é acessar a nossa criança interior também, né? Para fazer esse trabalho. E aí você vê que você consegue né, com as histórias, trabalhar com grupos. Eu já tive experiências de contar histórias para 1000 pessoas, de contar uma roda ter 1000 pessoas, assim. Nossa. Né? Nos projetos de leitura do Estado, assim, você chega em cidades do interior, você vai para uma quadra contar histórias, e tem 800 gente, que crianças, maravilha, assim, que maravilha. Você fala, meu Deus, socorro, é show de rock, não vai dar certo, mas no meio da coisa você fala, não é que tem 1000 crianças sentadas aqui me ouvindo contar, né? Conectadas com a palavra, me ouvindo contar histórias, e um campo de imaginário, né? Um campo potencial imenso, aberto, sustentando ali essa experiência, né? Que mágico, viu? Maravilha. Será que tem perguntas? Vamos ver se tem pergunta, gente. Oi, gente, quem está pergunta? chegando aí, está chegando agora no Instagram, está chegando agora aí. O pessoal do Instagram está de passagem, né? A gente fica ali, são de passagem, vem chegando. Então, a gente está aqui falando com Célia Gomes, que é uma terapeuta transpessoal, arte terapeuta, contadora de histórias. E a gente está preparando com ela um curso lindo para ensinar as pessoas, né, interessadas a contar histórias, a arte das narrativas. E pelo que eu estou percebendo aqui, vai ser mais do que ensinar as pessoas a contar histórias, vai ser uma experiência profunda de cura, de deleite, de autoconhecimento. Então, eita, Célia, olha, Célia, eu vou estar lá, meu Deus do céu, estou aqui organizando os meus dias, que eu preciso estar lá, meu Deus. Então, gente, vocês têm perguntas, a Célia vai falar um pouquinho também, tirar dúvidas hoje, falar um pouco do como é que vai acontecer esse curso, o que ela vai trabalhar. Já um pouquinho ela já adiantou aí, né? Mas aqui a gente pode estar, estou vendo vocês aqui no YouTube, no chat. Se vocês estiverem, sejam muito bem-vindos. Estou vendo o pessoal aqui do Ômega, estou vendo muita gente boa aqui, gente linda. Marcos, Regina, Regina Salgado. Regina Salgado, você vai estar nesse curso. É uma cantora nordestina aí, que é uma cantora meio contadora de histórias. Então, que tomara que ela esteja com a gente, que vai ser uma riqueza. Cristina, Nina. Então, gente, vocês têm alguma pergunta a falar sobre isso, falar mais sobre o curso? Ok. Querem saber o que vai acontecer nesse curso, Célia? Contem pra gente. Gente, esse curso vai ser uma jornada maravilhosa, porque ele realmente é estruturado, como você falou, Carla, não é só aprender técnicas para narrar, mas é uma jornada, é uma experiência de autoconhecimento, de apropriação de si, da própria história, para dar vida mesmo e corpo para esse trabalho com as histórias. Então, nós faremos uma jornada de 6 meses, né, com encontros semanais, para trabalhar tanto conteúdos, repertório, técnicas de improvisação, de como contar histórias, de trabalhar com memórias, histórias de vida, criação de histórias pessoais, contos tradicionais, lenda, o que é o que diferencia os gêneros, como é que eu crio um repertório, como é que eu estudo uma história para contar, né? E são exercícios práticos e teóricos, né? A gente traz muito estudo, mas é prática. Eu passei o ano inteiro, ano passado, adaptando a minha oficina de contação de histórias para o formato online. Então, assim, dei alguns cursos para adaptar, para que não ficasse só uma palestra, algo teórico, porque eu não acredito nesse caminho de aprender a contar histórias só no processo mental. Então, foi um ano de estudo e treinamento, e dando oficina para algumas turmas, experimentando. Então, a gente tem, em todos os encontros, atividades teóricas e práticas. E, ao final, o último mês de encontro, a gente vai fazer um trabalho de supervisão e acompanhamento, em que as pessoas possam partilhar essas experiências de como está sendo contar a história no seu campo e receber um feedback sobre isso, né? Porque não é uma coisa, agora vai lá e, né, se vira, vai lá e traz aqui para a gente olhar juntos, né?
para a gente ter, então, assim, oferecer esse suporte fora que a gente tem uma conexão online durante todo o curso, no nosso grupo de WhatsApp, então, esse processo de compartilhamento de histórias, repertório, textos, apostilas, então, durante todo o curso, a gente também vai fazendo esse trabalho, dando esse suporte mais teórico, mas de se lançar para a experiência prática. E é um processo de autotransformação, né? Não dá para falar, eu vou aqui só aprender as técnicas de contar histórias, não, eu vou abrir meu coração e me lançar, de abraçar, né, as histórias, de beber dessa medicina, para que eu possa trabalhar, né, com essa apropriação mesmo, com essa propriedade, apropriação não, com essa propriedade com as histórias nesse campo, né, nas histórias como fonte de sabedoria, como bálsamo, então o curso vai funcionar mais ou menos assim, durante todo esse tempo. Então, é um curso que a gente está chamando, né, nome de curso de aprofundamento, porque não é só uma vivência de um fim de semana, né, de histórias, não, é um semestre, em que semanalmente nos encontraremos para fazer esse estudo. Então, é um mergulho mesmo, mais profundo nessa jornada. Para quem está procurando um grupo de pertencimento aí, entrar nessa egrégora dos contadores de histórias, um grupo muito especial. As pessoas que forem estar aí, nossa, depois precisam voltar para contar para a gente o que foi essa experiência, viu? Tem alguém aqui, Célia? Marcos Santos está te vendo aqui, diz que já teve com você no ano passado uma experiência do Caminhos da Narrativa. Como é que foi isso, Célia? Caminhos, Sim, caminho, é o Caminhos outro da curso que você Narrativa. faz? Foi um outro curso de narrativas que eu dei o ano passado, online, né, logo que iniciou, e o Marcos, maravilhoso, ele estava em Belém, e participando do curso aqui em São Paulo, foi uma turma que integrou pessoas de vários estados, e nós ficamos por uns bons meses também estudando a arte da narrativa semanalmente, e foi muito lindo o trabalho, me surpreendeu até, foi o que me deu força e coragem para falar, é possível fazer online, né? Ai, É que possível maravilha. trabalhar com qualidade e fazer um trabalho online ainda com qualidade. É claro que eu sempre prefiro um presencial, porque, enfim, né, eu adoro estar com as pessoas. Mas, por outro lado, é isso, fazer um trabalho online. O ano passado eu tive pessoas que estavam em outro país e estavam fazendo curso aqui comigo, o que antes não era possível, né? Então, isso também traz uma riqueza para o trabalho. Isso também traz uma riqueza. Um beijo, Marcos. Que bom que você está aqui, Pois querido. é, tá aí, gostou Ele tanto que ele ficou. tá aí. Ele disse que foi lindo, ele tá aqui, porque a Célia não está visualizando as mensagens aqui no YouTube, ele disse que foi lindo Eu não mesmo, vejo no YouTube. disse que foi muito lindo, tanto que ele está aqui hoje, né, para aqui vir somar. Ô Célia, e depois as aulas, quem não puder assistir alguma aula, fica claro, o bom é a gente estar lá construindo, né, junto. Mas se por acaso tiver um imprevisto, alguma coisa, acho que é uma vantagem do online também, né? Porque fica ali, vai ficar também registrado, caso a pessoa não possa, tem algum imprevisto, alguma coisa, que ela possa assistir de novo e tudo, tem essa possibilidade também? Sim, sim, as aulas serão gravadas, tem essa possibilidade. Eu, inclusive, recomendo que a pessoa escute a aula, assista a aula no momento que ela esteja tranquila e pudesse e possa se jogar para a experiência como se estivesse lá com o grupo, em seguir a ordem, o passo a passo, e em se lançar mesmo, ainda que assistindo depois, mas tem essa possibilidade, principalmente por ser um curso mais longo. Eventualmente, né, você precisa faltar um ou outro dia e aí o conteúdo não fica comprometido. Porque todas as Certo. aulas serão gravadas e disponibilizadas durante o curso, mas de maneira que só fica disponível para quem participa do curso, né? As aulas gravadas não podem ser Compartilhar. disponibilizadas exatamente, mas para quem está no curso, durante o processo do curso, ele tem oportunidade. E muitas vezes acontece que as pessoas que estiveram presentes na aula, às vezes elas querem assistir de novo a Claro. aula. Às vezes eu me surpreendia de lá, faltaram 2 pessoas. Quando eu ia ver lá no YouTube, quase todo mundo da turma assistiu a aula de novo, porque quis ir lá beber de novo da fonte e ter mais insights a partir disso. Então, também tem essa possibilidade, né? De mesmo quem fez a aula poder revisitar aquela experiência, aquele conteúdo com outro olhar. Ô, Célia, deve ser um trabalho. Tem alguém aqui colocando, eu não estou conseguindo visualizar o nome, né? Porque está aqui no celular,
no Instagram, dizendo que ela já um pouquinho parece que ela faz isso assim, na vida dela, né? E que de uma forma intuitiva, que agora ela sente que precisa fazer esse movimento aí de ter contato um pouco com essa parte também técnica, explorar um pouco isso. Mas ela fala da intuição. Esse trabalho com o conto, com as narrativas, ele deve também trazer um desenvolvimento bem interessante para a intuição, para o processo da intuição, né? Sim, se ela fala que ela conta, tem gente que também tem esse, eu conto intuitivamente, então como se esse intuitivamente fosse algo menor às vezes, e esse intuitivamente a gente inclusive vai validar e vai ampliar essa capacidade intuitiva eu falo, né, farejar a história, né, ouvir e sentir os campos da história. Então, minha querida, a gente vai vivenciar as técnicas, os caminhos, os aprendizados, mas a gente vai potencializar ainda mais essa intuição. Eu falo que a intuição é aquela mestra, aquele farolzinho que vai iluminando o caminho, né? Você vai levando outras ferramentas na trilha, mas a intuição é esse farolzinho que vai iluminando o caminho. E, inclusive, a intuição é algo em que a gente pode também, né, fazer trabalhos de ampliar esse campo da intuição, né? Faz parte também da jornada, ampliar, fortalecer, confiar mais, na verdade, né, nesse farolzinho que é a nossa intuição. Ah, eu queria tanto te pedir para você contar uma historiazinha, mas eu não sei se você vai poder contar a historinha para a gente hoje. Eu estava pensando numa história assim, quando a gente está com, vamos imaginar, né? É com essa questão mesmo da intuição, né? Será que eu confio? Se eu posso confiar essa autoconfiança, esse processo de confiar, se eu dou conta disso, né? Tem algo que meu coraçãozinho está ali batendo, como eu gostaria de fazer isso? Ah, mas será que eu dou conta disso, né? Ai, Célia, você vai deixar essa história para contar no curso de histórias? Eu não Sim, falei no com curso ela de que eu ia pedir histórias a para ela contar gente... a história hoje, não, gente. Eu estou aqui, eu que estou querendo tirar a lasquinha de séria. Não, mas você sabe que eu brinco que eu sou uma contadora de histórias compulsiva. Assim, se falar assim, não precisa falar duas vezes. Conta uma história. Era uma vez. Eu já tô no Era uma vez, né? Eu adoro, né, contar histórias e sempre fico instigada, assim, também. Enfim, se não tiver mais perguntas ou questões sobre o curso ou sobre o tema, a Deixa eu dar gente uma pode olhadinha contar uma história aqui. também para encerrar o encontro hoje. É, não tem perguntas aqui no YouTube. Deixa eu ver, se olhar direitinho. Deixa eu ver. A pergunta que teve você já respondeu. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Coloquem as suas perguntas, suas dúvidas em relação ao curso. Tem tudo direitinho? Tem. Vai ter, o curso está bem estruturado. Célia já fez experiência desse curso online. Isso, histórias para a vida, a Juvenal está dizendo, é isso mesmo, histórias para a vida. Isso, querem uma história. Estão Ai, votando aqui, estão fazendo um voto aqui então de querem uma tá. história. Então, deixa eu ver se aumenta esse coro de quero uma história. Ó, bota Eu aí, vou. gente, tem que botar mais gente, mais comentário, voto aí, ó, tem que botar, eu voto na história, quero uma história. Tá esperando, Célia diz que está esperando a votação. Eu vou. Acho gostoso, assim, com muito prazer, muita alegria. Eu deixo vocês essa noite com uma história para refletir. Mas eu quero aproveitar e avisar, né, que no curso, para facilitar o acesso, né, a possibilidade das pessoas fazerem esse curso nesse momento, né, de adversidade de vários pontos de vista, inclusive econômicos, né? O Ômega resolveu fazer uma promoção até o dia 15, né? Até o dia É 15, isso, depois de amanhã. depois de amanhã. Quem fizer inscrição até o dia 15 tem 15% de desconto do valor total do curso e ainda pode parcelar em 10 vezes, né? Isso. É muito bacana essa estrutura de possibilidade de parcelar, de ter um desconto, porque entendemos que esse também é um momento, né, de vulnerabilidade econômica. Então, criar uma oportunidade para que quem deseja mesmo fazer não seja impedido por uma questão econômica, né? Então, nós conversamos, até falamos, não, vamos fazer aí uma semana
de promoção, para criar espaço para quem está com vontade de se jogar, né, de mergulhar nesse universo e está sem possibilidades, né, financeiras nesse momento. A gente tem aí essa possibilidade de parcelar e até o dia 15 esse desconto especial de 15%, e quem já é aluno dos cursos do Ômega e das oficinas que eu tenho dado de narração de histórias também, ainda tem um desconto mais especial ainda. Então, estamos criando um campo de possibilidade, Isso. né, para que possamos seguir juntos aí nessa jornada. Então, vale a pena aproveitar o desconto para aluno, o desconto para quem quer conhecer e vir a ser aluno, né, do Ômega e meu, nessa parceria super bacana. Foi um encontro de amor que a gente teve ano passado com o Ômega, no curso de transpessoal que eu vim dar. Então, essa parceria, assim, amorosa mesmo, de criar esse curso com carinho, com amor, com desejo de que essa ferramenta possa potencializar aí o trabalho dos terapeutas do Ômega e de todos os lugares do Brasil, do mundo, né? E dos contadores de histórias também, tendo mais consciência, né, dessa ferramenta que eles têm na mão. Então, é uma oportunidade muito bacana embarcar nessa jornada, que começa aí no fim do mês, né? Acho que é dia 29. 29, e até o dia 15, promoção. E é um presente para se dar, e quem quiser dar esse presente aí, super presente para alguém também, com certeza a pessoa irá ficar muito grata. Sim, né? Eu falo, tem Dia das Mães chegando. O Dia das Mães dá um curso de contação de narrativas Não para as é? mães. As mães e as avós, então, Ave Maria, que maravilha. Mas é aquele presente suspeito, né? Que você dá interessado, com interesse em depois ouvir boas histórias, né? Exatamente, exatamente. É um presente interessado, mas sempre bem-vindo. É um presente. Sim, porque. Célia, tem um monte de voto aqui, viu? Tem um monte de gente pedindo aqui para você contar a história, tá? Você queria votos? Tá aqui pedidos. Pedidos. Um monte de criança. Todo mundo ali sentado no chão, então... querendo história. Ai, gostoso, então, né? A gente encaminhando e fechando, assim, essa nossa noite. Vou mandar vocês para a cama com histórias essa noite, então. Deixa eu ver. Tem uma história que eu gosto muito, que ficou conversando, assim, comigo hoje. Deixa eu ver se dá tempo da gente contar. Quanto tempo a gente tem? Uns 15 minutos, é isso? É, uns 15 minutos dá. Tá, para não cair história no meio. Mas que eu estava falando hoje, né, sobre, em um outro momento, sobre esse potencial de fortalecimento das histórias. E aí, quando eu falo sobre isso, sempre vem uma história que é um conto africano, que diz que havia um rei que, muito apaixonado pela sua rainha, né, os dois se casaram, e ele tratava aquela rainha com muito amor e carinho, e era um rei muito sério, muito justo, governava com muita dedicação, estava sempre trabalhando. E aí, com o passar do tempo, ele percebeu que aquela rainha foi ficando fraca e doente, e ele não entendeu o que estava acontecendo, porque ele mandava preparar os melhores alimentos para ela, cuidar do jardim da rainha, e por que a rainha só adoecia e ficava fraca, e chamou todos os médicos do reino, ninguém conseguia descobrir qual era o mal que estava atingindo aquela rainha. E o tempo foi passando e a rainha adoecendo, até que ela caiu de cama, e ele falou, ela vai morrer, eu preciso fazer alguma coisa. Montou no seu cavalo e ele falou, eu mesmo sairei em busca da cura para minha rainha amada. E assim foi. Foi cavalgando pela floresta, andando pelo seu reino perdido, até que ele avistou uma pequena casa de um camponês, com a luz acesa, a janela e a porta abertas. E aí ele foi atraído pela luz daquela casa e foi se aproximando. E quando ele chegou perto, ele viu dentro da casa o camponês sentado na mesa com a sua esposa, uma esposa saudável, corada, forte. E vocês acreditam que naquele momento ele até sentiu uma pontinha de inveja daquele camponês? Tão simples, naquele casebre tão pequeno e com aquela esposa tão saudável ali sorrindo. E o camponês gesticulava, falava, e a esposa ria. E ele lá com a sua rainha, morando num palácio e adoecida, prestes a morrer.
E aí ele não resistiu, se aproximou do homem, pediu licença, entrou na casa e falou: será que o senhor pode me dizer, me responder, o que o senhor faz para que sua esposa seja assim tão saudável? O camponês, recebendo o rei na sua casa, falou: nossa, senhor, que honra recebê-lo aqui. É claro que eu posso responder o que o senhor desejar, mas é que, enfim, sobre a sua pergunta, o que eu posso dizer é que só pode ser porque eu dou carne de língua para ela todo dia. O rei achou aquele negócio meio estranho. Carne de língua. Bom, ele voltou para o palácio, chegou lá, mandou chamar os cozinheiros e falou: preparem uma sopa de carne de língua para a rainha. Os cozinheiros se olharam: mas carne de língua do quê? Ah, de boi, de vaca, do que vocês tiverem aí. Prepararam aquela panela de sopa de carne de língua e deram para a rainha. Ela tomou, nada de melhorar. No outro dia, mandou preparar mais pratos, e língua no café da manhã, língua no almoço, língua na janta, língua de cobra, de sapo, de rã, língua de tudo que vocês podem imaginar. E a rainha só piorava. O rei falou: não é possível, tem alguma coisa errada. Chamou os guardas e pediu que levassem a rainha até a casa do camponês e trouxessem a esposa do camponês para o palácio, fizessem a troca para ver o que acontecia. E assim foi. A esposa saudável do camponês chegou no palácio e, passado alguns dias, essa mulher começou a ficar fraca, pálida, começou a adoecer até que a mulher caiu de cama. E aí o rei falou: não é possível. Eu estou alimentando a mulher com carne de língua todos os dias e ela está adoecendo aqui, tem alguma coisa errada. Antes que a mulher morresse, ele resolveu pessoalmente devolver a esposa para o camponês. E quando ele chegou à casa do camponês, qual foi a sua surpresa? Encontrou lá a rainha, rosada, saudável, forte, rindo. Aí ele falou: não, não é possível. Mas o senhor pode me explicar o que está acontecendo aqui? Porque eu levei a sua esposa para o palácio e alimentei ela com carne de língua todos os dias, carne de língua de boi, de vaca, de sapo, de cobra, e ela está enfraquecendo, e a minha esposa aqui está assim saudável. Ai, o camponês começou a rir e disse: não, eu acho que o senhor não entendeu o que eu disse. Eu alimento a minha esposa com carne de língua, que são as histórias de boca que eu conto para ela. O rei deu uma risada e disse: agora eu entendi muito bem o que o senhor quis dizer. Levou a sua rainha ao palácio e naquela mesma noite, antes dela adormecer, ele contou a ela uma bela história. Ofereceu um banquete de carne de língua para ela. E dizem que foi assim em todos os dias da vida daquele rei. Todas as noites naquele palácio havia um banquete de carne de língua. As histórias de sabedoria que passaram a alimentar a sua rainha e todos daquele reino. Ai, que lindo. Linda, Célia, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, o convite é esse. Vamos alimentar, vamos espalhar carne de língua, histórias pelo mundo nesse momento, porque estamos precisando desse alimento para fortalecer a nossa alma, né? Isso mesmo, Célia. Muito grata por esse presente, né? A gente, nossa, fechar com essa história lindíssima, muito linda, muito profunda. Gente, muito grata pela presença de vocês, tá? Então, aqui vocês tiveram um petisco de carne de língua. Quiserem aí, tiveram assim a entrada, né? Agora o prato principal, aí dia 29, a gente espera por vocês, espero encontrar aqui alguns de vocês lá, né? O máximo possível, convide outras pessoas, né? Depois mostra essa live, vai ficar disponível no YouTube, partilhe o link para que outras pessoas também possam conhecer, se beneficiar desse trabalho. Espalhar coisas boas, né, gente? Espalhar coisas boas, tanta coisa aí que nem sempre é tão boa e está sendo espalhada, a gente espalha as coisas boas para as pessoas, para curar esse nosso planeta, trazer um pouco mais de luz, saúde e alegria para esse momento. Grata a todos vocês. E Célia, coração aqui, tá? Muito grata por essa sua sabedoria, por essa alegria. Eu que agradeço.
Eu que E agradeço a oportunidade ele de, só de adorou a troca, de história, estar viu? aqui. Que bom! Eu espero vocês lá na jornada, agora que nós vamos contar muito, contar e viver muitas histórias. Espero vocês lá, aproveitem até o dia 15 essa promoção especial para os inscritos que fizerem nesse período. E vai ser uma alegria, uma delícia, uma jornada de transformação e de fortalecimento incrível esse curso. Estou muito feliz com essa oportunidade. Isso mesmo, gente. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Um grande abraço. Boa noite. Tchau.